O Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Amém? Porque não sabemos orar como convém. A gente não sabe orar direito, não sabemos orar direito, não sabemos orar da maneira certa, como se deve realmente orar. Mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. E aqui os santos, nós, não que sejamos santos de sermos perfeitos ou de não termos pecado, mas biblicamente falando, santo quer dizer separado. A palavra santo, traduzindo ela biblicamente falando, quer dizer separado. Então, podemos dizer, fulano é santo, isso aqui é santo, se aquilo foi separado para Deus, se aquilo foi desmembrado do mundo e foi separado para Deus, exclusivamente do Senhor agora. Entende? O santo, biblicamente falando, não vem de perfeição ou de santidade, ou de quem não peca ou nunca pecou, ou de quem não erra. Mas o santo aqui, onde a Bíblia diz que o Espírito intercede pelos santos segundo a vontade de Deus, são aqueles que se separaram para Deus, que se absteram do mundo, que se absteram de si mesmos, que se absteram da carne para viver para o Senhor. Amém? Mas o foco aqui hoje não é esse. Não é falar de santo, de santidade. O foco aqui hoje é fazer você compreender dentro da palavra, através desta mensagem, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele intercede por nós, quer dizer, ele ora ao Pai em relação a você. Ele ora a Deus em relação a nós. No começo do texto diz que o Espírito Santo intercede por nós, mesmo em nossas fraquezas. Sabe aquele momento em que você se sente assim fraco, angustiado, desanimado? Sabe aquele momento que você se sente assim, sem direção, sem saber o que fazer, para onde ir, ou que decisão tomar, que rumo tomar, o que fazer da vida? Sabe aquele momento que você se sente assim, impotente, sem forças? Aquele momento em que você se sente incapaz de fazer qualquer coisa. É nesse momento que a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós. Então, naquele momento em que você se sente assim, impotente, fraco, debilitado, cansado, o Espírito Santo está assim falando com Deus: Senhor, ajuda ele, fortalece ela, levanta ela, esteja do lado dela, dá vitória para ela, dá direção para ele, dá direção para ela, não deixa ela se perder, não deixa ela desviar, não deixa ela se afastar. Então, naquele momento que você se sente no limite, esgotado, esgotada, sem rumo, você tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que está intercedendo a Deus por você. Dê um glória a Deus. E o que poderia ser melhor do que sabermos que o Espírito está intercedendo por nós? A única questão aqui é que o Espírito, ele intercede por você. O Espírito Santo intercede por nós, o Espírito intercede por mim, mas para que a vontade de Deus possa ser feita na nossa vida. O Espírito sonda os corações
Então quer dizer assim, Deus olha para você, ou perdão, o Espírito olha para você, o Espírito de Deus olha para você, e Ele sonda o seu coração. Sabe quando a mulher vai fazer um ultrassom, ou o homem vai fazer um ultrassom, um raio-x, e aquele exame consegue observar aquela pessoa por dentro, observar como está o organismo dela por dentro, observar os ossos, se tem ossos fraturados. Assim o Espírito Santo. É como se o Espírito Santo tivesse, supondo, é como se o Espírito Santo tivesse uma visão de raio laser. E ele consegue ver através de você. E ele consegue sondar o seu coração. Ninguém te conhece melhor e ninguém te conhece mais do que o Espírito Santo. Ninguém te conhece melhor e ninguém te conhece mais do que Deus. Ele sonda o seu coração. E quando diz que é o coração, não é o coração esse que bate fazendo tum, 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 tum. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo sonda os nossos corações, é a sua mente, é o seu pensamento, o que você sente, como você está, o que você passa, o que você enfrenta, o que você gostaria. Então o Espírito Santo, ele conhece os nossos desejos. O Espírito Santo conhece a nossa vontade, conhece o desejo do nosso coração. Ele sabe o que você precisa, o que você realmente precisa. Ele sabe como você acordou hoje de manhã e como você vai se deitar no final do dia. Então ele sabe, ele conhece o seu íntimo, o seu interior, o que você está passando, o que você está enfrentando, tudo o que você está vivendo. Ele sonda o seu coração. Aí ele entra em ação. Como que o médico examina você? Ou perdão, como que o médico te dá um diagnóstico depois de te examinar? Como que Deus entra em ação na nossa vida depois de te examinar, depois de sondar o seu coração? Então primeiro o Espírito Santo sonda o seu coração, ele vê como você está, ele vê o que você está passando, o que você está enfrentando. Depois ele intercede ao Pai, para que o Pai faça na sua vida a vontade dele. Então ele te examinou, ele viu como você está, ele viu como você sente, ele viu como está o seu coração. Depois ele vai orar ao Pai e vai falar: Pai, na mente dele, na mente dela, ele quer isso, ela quer aquilo, ele quer fazer isso, ela quer fazer aquilo, mas eu já vi que isso é só momento, isso não vai fazer bem para ele. Então faz da vontade do Senhor na vida dele, na vida dele, na vida dela. E aí você tem o Espírito Santo intercedendo em seu favor, gemendo em oração, em clamor, em relação à sua vida. Então o que eu quero que você saiba é, eu sei que muitas das vezes, você em alguns momentos, você não tem força nem para orar. Eu sei que em alguns momentos, você não tem forças nem para caminhar para a presença de Deus, para vir à igreja. Eu sei que em alguns momentos você se sente extremamente cansado do que você está passando, do que você está enfrentando. Mas eu quero que você saiba, dentro do que está escrito aí na palavra, que o Espírito Santo ele está intercedendo em relação à tua vida. Que o Espírito Santo está levantando oração a Deus de intercessão por você. Ele está te assistindo. É o que o texto está dizendo. Que o Espírito nos assiste. Amém? O texto começa dizendo: semelhantemente, o Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Então o Espírito que é o Espírito de Deus, claro,
Ele acompanha você. Quer dizer, você vai para o trabalho, o Espírito está te assistindo. Você vai para o colégio, para a escola, o Espírito está te assistindo. Você está indo passear, o Espírito Santo está te assistindo. Você está sendo ofendido por alguém, o Espírito Santo está assistindo. Você está sofrendo injustiças de alguém, o Espírito Santo está assistindo. Você está passando dificuldade, o Espírito Santo está assistindo. Você está vivendo um momento de luta, o Espírito Santo está assistindo. Você está atravessando um deserto, um momento de tempestade, o Espírito Santo está assistindo. Mas ele não fica só assistindo. Ele não fica só vendo o que você está passando. Ele não fica só vendo o que você está enfrentando. Ele não fica só observando o quão desgostosa está a sua vida. Ele não fica só assistindo e vendo o quão infeliz você está. Ele assiste para poder tomar providência em relação ao que está acontecendo. Em nome de Jesus, o Espírito Santo, ele entra com providência. E ele vai entrar com providência em relação à tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Então, por que que ele nos assiste? Para saber exatamente o que tem que fazer. Por que que ele nos assiste? Para saber exatamente como agir. Por que ele nos assiste? Para saber exatamente como operar na tua vida. E tudo que aconteceu, e tudo que vem acontecendo na tua vida até aqui, é Deus guiando você em cada passo. É Deus dirigindo você em cada momento. Tudo que até aqui aconteceu e tudo que daqui para frente acontecer, saiba que foi o Espírito Santo assistindo você, vendo você, enxergando você, para através do que ele viu poder atuar, através do que ele viu poder trabalhar, através do que ele viu ele poder operar. Ele poder entrar com a providência, entrar com um recurso. Então primeiro ele faz um exame, uma análise da tua vida. Por que que ele nos assiste? Primeiro ele está fazendo uma análise da tua vida. Ele está analisando a tua vida de ponta a ponta, de cabeça para baixo, de trás para frente, da frente para trás, do avesso. Ele está analisando a tua vida. Ele está observando os seus passos, para ver se você persevera, para ver se você não desiste, para ver se você não desanima, para ver se você não perde a fé, para ver se você vai confiar, para ver se você vai ficar firme, para ver se você não vai murmurar, para ver se você vai continuar na caminhada. Aí ele fica te assistindo. Vamos ver até onde ela vai. Vamos ver até onde ele vai. Vamos ver se ele fica firme, vamos ver se ela fica firme. Então ele fica ali assistindo. E depois de te assistir, ele intercede. E no momento de fraqueza, em que você acha que não tem ninguém por perto, em que ninguém sabe o que você passa, no momento de fraqueza, em que você acha que ninguém imagina como está a sua vida, o Espírito Santo sabe. O Espírito sabe. O Espírito Santo sabe. O Espírito de Deus sabe. Talvez você já passou por coisa na vida que você nunca contou para ninguém. Talvez você já passou por coisa na vida que ninguém nunca soube, você nunca contou para ninguém. Talvez você guarde coisas dentro de você que você nunca teve coragem de se abrir para ninguém. O Espírito Santo sabe. O Espírito sabe. De repente você está vivendo um momento da vida e você fica assim: eu queria tanto que alguém soubesse o que eu estou passando, que alguém sentisse o que eu estou sentindo. Eu queria tanto que alguém pudesse me ajudar. O Espírito Santo sabe o que você está sentindo. O Espírito Santo sabe o que você está passando. O Espírito Santo sabe o que você está enfrentando. Ele sabe como você se sente. Ele conhece a sua dor.
e você acha que ninguém sabe, que ninguém está vendo, Ele está vendo. E Ele vê para poder agir em relação a isso. Então, você tem o Espírito Santo do seu lado, que intercede por você. Você tem o Espírito Santo do seu lado, que ora por você, que clama por você, que pede por você, e geme. Ele geme por você. Você está entendendo? Esse é o Espírito Santo. Então quer dizer, se eu tenho um Espírito que sabe, que me assiste, que sabe como eu estou, que sabe o que eu passo, que sabe o que eu enfrento, que intercede por mim, eu te pergunto, eu devo me preocupar? Eu devo ficar tranquilo? Porque tudo está no governo, no controle de Deus. Tudo está na mão de Deus. Amém? E aí o texto, voltando aí no texto, diz que o Espírito intercede por nós com gemidos, inexprimíveis, impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Sonda os corações, conhece perfeitamente com a intenção, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Então você tem que entender, meu querido, minha querida, que o que vai acontecer e o que está acontecendo na sua vida é tudo dentro da vontade de Deus, é de acordo com o propósito de Deus. Se você ainda não casou, há propósito de Deus, há o tempo certo. Se você ainda está solteiro, há propósito de Deus, há o tempo certo. Se você ainda não tem filho, há propósito de Deus, há o tempo certo. Entende? Se você ainda não chegou onde queria, há propósito de Deus, há o tempo certo. José, ele em sonho, Deus mostrou para ele sendo exaltado, ele sendo engrandecido. Ele tinha, sabe quantos anos? 17. Deus apareceu para José aos 17 anos e deu para ele uma visão. E na visão, Deus mostrava para José ele sendo exaltado, ele sobressaindo em relação aos irmãos. José estava sobressaindo, se tornando superior em relação aos irmãos. E Deus mostrou isso para ele em sonho. Quem acreditou? Ninguém. Todo mundo duvidou dele e ainda passou a odiá-lo e ter inveja dele. Isso ele tinha 17 anos. Passou 13 anos. José estava com 30. O sonho foi se cumprir, o sonho foi se tornar realidade. Com 17, Deus aparece para ele fazendo promessa. Passa 13 anos, a promessa se cumpre. Pastor, por que demorou esse tempo todo? Ele estava sendo preparado. O Espírito passou 13 anos assistindo ele, para ver o esforço dele, a fé dele, a perseverança dele, a confiança dele, o temor dele, a jornada dele, o dia a dia dele, para depois então de conhecê-lo muito bem, saber que ele está pronto, preparado, poder colocar ele onde Deus queria. Deus vai colocar você no lugar que Ele preparou para você. E Deus vai colocar na tua vida pessoas que Ele selecionou e preparou para colocar na tua vida também. Você está entendendo? Por quê? Porque se Deus fizer na nossa vida algo antes da hora, antes do tempo, antes do momento, a gente não vai estar pronto para saber lidar com a situação. A gente não vai estar pronto para poder conviver com aquilo ali, para poder administrar aquilo ali.
E eu digo para você, chegou a hora de Deus cumprir na tua vida o que Ele te prometeu. Chegou a hora. Chegou o momento de Deus agir em relação a você. Eu creio em nome de Jesus. E eu não falo isso da minha boca, eu falo isso porque é o que está escrito. Eu falo isso porque é o que está na palavra. Deus passou anos te preparando para fazer na sua vida o que Ele vai fazer agora. Outros Deus está começando a preparar agora. Outros Deus está começando a preparar agora. Deus está levantando agora. Para daqui a alguns meses ou anos, realizar uma grande obra na vida dele, na vida dela. Outros já estão sendo preparados desde quando nasceu. Outros estão sendo preparados desde os seus 10, 15 anos, desde os seus 20 anos. Cada passo da sua vida, cada etapa da sua vida foi um preparatório para o que Deus queria te entregar, para o que Ele queria fazer. Entende isso? A família que você tem hoje, a família que você vai ter amanhã, o relacionamento que você tem hoje, ou o relacionamento que você vai ter amanhã, tudo o Espírito intercede para que a vontade de Deus seja feita na vida dos santos, ou seja, na vida daqueles que se separaram para Deus, que foram separados para o Senhor. Amém? Então o Espírito Santo, ele não intercede a Deus para fazer na tua vida o que você quer. O Espírito Santo intercede, ele ora a Deus para Deus fazer na tua vida o que Ele quer. Você está entendendo? Isso na vida dos santos, dos separados, daqueles que escolheram viver para Deus, daqueles que escolheram viver para o Senhor, que escolheram ter uma vida com o Senhor. O Espírito Santo está intercedendo a Deus para que Deus faça na vida deles o que Deus programou, preparou para poder fazer. Amém? Então, em nenhum momento pense que vai ser como você quer, ou do jeito que você quer, ou da maneira que você sonhou, ou da forma que você imaginou. Vai ser como Deus quer que seja feito. Amém? Glória a Deus. Você entendeu? Para concluir, sabemos que todas as coisas, ou estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos que o amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Há uma predestinação. Deus predestinou você a algo. Entende isso aí? Para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O nome de Deus vai ser glorificado na tua vida. Amém? Quer dizer, tudo isso, você está aqui hoje, você está aqui nesse culto, tudo que vem, o que aconteceu na tua vida até aqui, Deus quer glorificar o nome dele na tua vida. Você não entendeu, não? O que a mensagem aqui está dizendo é que Deus escolheu você. O que a mensagem aqui está dizendo é que Deus chamou você, que você não é qualquer um, você é separado para Deus. Você foi separado. Irmão, esquece o que o mundo lá fora oferece. Deus separou e escolheu você para você ser dele. Você está entendendo? Você acha que você está aqui hoje por acaso, por coincidência? Você acha que essa pregação está chegando até você? Você acha que eu estou pregando isso aqui porque eu escolhi pregar isso aqui? Você acha que é acaso? Não existe acaso. Não existe coincidência. Existe propósito de Deus. Eu falei isso agora há pouco. Eu estava falando isso agora há pouco, o Marcos aqui. Você está entendendo?
Então quer dizer, Deus separou você, escolheu você, chamou você para ministrar na sua vida o propósito dele. Quer dizer, há um propósito dele para você. Você está predestinado a alguma coisa. Você está predestinado a algo. Você está predestinado a ser alguém grande. Você está predestinado a ser um vencedor. Você está predestinado a ser um vitorioso. Você está predestinado a ser honrado por Deus. Você está predestinado a ser alguém usado por Deus, usado pelo Espírito de Deus. Você está predestinado a ser alguém a qual o Senhor glorifica o nome dele na tua vida. Isso não é palavra minha, é o que está escrito. Não é revelação, não é profecia, é palavra, é o que está escrito. Entende? Então eu preciso que você compreenda, eu preciso que você absorva isso, que isso entre na sua mente. Eu preciso que você acolha e receba essa palavra, porque só se você aceitar essa palavra e crer nessa palavra, no que está sendo revelado, trago para você nessa noite por meio do Espírito, só assim Deus vai conseguir alcançar você e fazer em você tudo o que Ele quer fazer. Na sua vida conjugal, na sua vida sentimental, na sua vida financeira, principalmente na tua vida espiritual. Principalmente na tua vida espiritual. Amém? Isso aí é a predestinação do Espírito de Deus na tua vida e o que Ele tem para fazer em você, e o que Ele tem para fazer em você, com você e através de você. O Espírito Santo atua de 3 formas. O Espírito Santo atua em você, com você e através de você. Entendeu? Então que você pegue isso, que você absorva isso. E deixa Deus fazer na tua vida a vontade dEle. Deixa Deus fazer na tua vida o que Ele tem para fazer. Pastor, mas e o que eu quero? Irmão, quando você começar a viver o que Deus tem para você, você vai pensar assim: nossa, o que eu queria era muito pouco. O que Deus fez é muito maior. Quando você começar a viver a predestinação do Senhor na tua vida, você vai dizer assim: nossa, que tolo que eu era, que ignorante que eu era, que leigo que eu era, que bobo que eu era. Eu não poderia imaginar uma vida como essa agora. Eu não estou falando de bênção, prosperidade, milagre. Eu estou falando de uma vida ao lado do Senhor. Uma vida onde você não sente ausência e falta de nada. Porque você vê em cada passo Deus te guiando, Deus te conduzindo, te dirigindo, te instruindo, te orientando. E você sabe que aonde você chega, aonde você vai, é Deus. Entende? E você sabe que a todo tempo Ele está te assistindo, a todo tempo Ele está te vendo. E ao mesmo tempo que a todo tempo Ele está te assistindo, te vendo, te acompanhando, te observando, Ele também está orando por você. Se eu orar por você, eu sou apenas um qualquer, um pecador, um ninguém. Se algum outro pastor ou bispo orar por você, é a oração de um homem. A Bíblia fala que a oração de um justo muito vale em seus efeitos. Amém, glória a Deus. É bom a gente receber a oração dos outros. Se a sua mãe orar por você, se seu pai orar por você, amém. Amém. A Bíblia diz que tudo que pedirdes será feito. Mas você saber que você tem o Espírito Santo intercedendo por você, irmão, isso é melhor do que a oração de qualquer pessoa pela minha vida. Isso é melhor do que a oração de qualquer um. Você saber, você sentir consolo, conforto
E você saber que o Espírito de Deus não é um pastor, não é um padre, não é um missionário, não é um bispo, não é um membro de igreja. Você sabe que o Espírito Santo, Ele próprio, está intercedendo por você, está falando com Deus por você.